mas esse estresse que acaba causando quando a gente tem alguns projetos que não se sustentam mais, né? Então a gente passou pela comunidade Miguel Burnier dentro da nossa agenda e a gente percebe lá uma certa desilusão também, né? Aí o pessoal fala, mais um projeto e tal, né? Então tentar refletir sobre isso. Eu sou Pedro, sou estudante de artes cênicas aqui na UFOP e militante do MAN fazem 2 anos, se eu não estou enganado. Eu fico me sentindo meio estranho no ninho nessa mesa, no sentido de que eu sou uma pessoa da área das artes, da cultura, e de que sou inclusive a pessoa claramente mais jovem na mesa também, né? Então, e não sou daqui, que é um fator importante, eu acho. Acho que foi absolutamente irremediável chegar aqui, olhar em volta e olhar para a mineração como a regra, né? A mineração é a grande hegemonia dessa região e aí ficou impossível de não ter que lidar com ela em algum sentido. E aí, nessa perspectiva, falando dos projetos, evidente que eu não tenho uma expertise técnica para falar de projetos com essa aplicação, mas eu acho que fica muito claro, inclusive com os relatos que a gente ouviu aqui, que essa disputa acerca da minério-dependência, de uma diversificação econômica, de coisas nesse sentido, passa muito por um sequestro simbólico, cultural que acontece nas comunidades, né? Então, por exemplo, a Vale coloca um portal na frente de uma coisa que já está estabelecida, que vai impedir a passagem de uma manifestação popular, o escancaramento dessas questões em algum sentido. Eu passo a perceber que, olha, então esses atos precisam ser impedidos de alguma forma. Só que antes desse agravamento da questão tensionar a esse ponto, tem outras formas da mineração invadir a educação e a cultura, né? Acho que foi citado aqui a coisa das crianças desenharem caminhões da mineração, coisas nesse sentido, e isso para mim revela um modo de comprar a discussão já na raiz dela e de alguma forma comprar o imaginário, como foi dito. E é essa disputa que eu acho que precisa ser feita de um modo mais efetivo cada vez mais. Assim. A gente tem agravamentos práticos das questões, então a mineração está se expandindo para todas essas regiões que foram citadas, mas ela expande no imaginário também. E à medida que a gente luta contra o avanço prático, o avanço territorial, a gente precisa também, de alguma forma, estabelecer projetos que sejam capazes de lidar com uma dimensão cultural, uma dimensão estética, simbólica, que fica perdida nesse meio, né? Porque não é como se a Vale anulasse a identidade da comunidade, mas é como se ela de fato sequestrasse elementos da comunidade a serviço dos seus interesses expansivos, predatórios e enfim, nesse sentido, acho que tem uma falha gigante da universidade. Quando pessoa que está lá estudando, eu posso dizer que a universidade funciona pela lógica minerária atual, e eu não sou de uma área que funciona nessa lógica, mas eu sou obrigado a trabalhar em eventos que o Instituto Cultural Vale é quem injeta o patrocínio. E aí eu vou estrear uma peça que fala de uma cultura popular, que fala de regionalismos daqui, e eu sou obrigado a pôr na frente do meu espetáculo a logo da Vale, e as pessoas vão assistir aquilo como um trabalho da Vale, e não um trabalho meu em contato com a comunidade. Então eu acho que tem esse desafio para os projetos se sustentarem, nesse sentido de que os projetos precisam se sustentar na medida em que a gente cria alternativas para que esses projetos possam se sustentar. Na área da cultura, o recurso do governo federal que a gente consegue aqui é muito mais baixo do que o recurso que chega das mineradoras. Então, eu fico pensando que nesse sentido há uma disputa cultural para ser feita, que a universidade precisa entrar mais efetivamente. Assim, no departamento de arte isso é muito pouco discutido. E aí, quando a gente tenta discutir, nós temos 2 militantes do MAN lá, eu e mais uma pessoa, né, no departamento de artes cênicas. Quando a gente tenta discutir, a gente percebe que precisa haver quase um letramento sobre a questão dentro da universidade. E aí gera-se um desafio duplo, né? Porque eu preciso estar em contato com a comunidade, ao mesmo tempo que eu preciso estar formando pessoas dentro da universidade para que elas sejam capazes de gerar um diálogo, né? E aí, nesse sentido, acho que só reforçar uma importância, dizer que o MAN está no momento em que a gente está pretendendo articular projetos que quiçá se sustentem. A esperança é sempre essa, a gente sabe que a realidade ela passa a perna na gente em vários momentos, né? Mas que tenham esse caráter cultural também, esse caráter artístico, de que
de alguma forma eu preciso sustentar uma disputa cultural frente a uma disputa prática. Acho que é isso. Ele trouxe aqui de reflexão para a gente, muito em função dessa questão de como que se sustenta as ações, como é que as ações são desenvolvidas, como é que a gente consegue desenvolver questões de qualquer aspecto, de qualquer área, se a gente não tem um orçamento adequado para construir, para fazer. A gente tem que lembrar que existem alternativas. E como você está falando, é você, Gisele, né? Como vocês estão procurando lá discutir essa questão, e a gente precisa realmente, talvez, se juntar com vocês e fortalecer essa questão, a gente tem que lembrar que a gente tem instituições hoje que estão se fortalecendo e estão conseguindo construir fora desse aspecto da dominação das grandes empresas, das grandes ações, das mineradoras. Então, a gente tem o MST, a gente tem o MAN, a gente tem um bocado de ação acontecendo no Brasil que a gente não leva em consideração, porque a cada momento que a gente traz essa discussão para a área educacional ou para a sociedade, a gente encontra as resistências, as punições, as perseguições. E as pessoas temem pelas perseguições, pelas resistências, pela justiça, porque bota logo, vou botar na justiça. Quando fala, vou botar na justiça, a pessoa já correu. Então, conte comigo, vamos fazer uma força para esse núcleo desenvolver, e é possível, é viável, e com certeza a gente tem força, só que a gente tem uma força incrível para fazer isso acontecer. São vários aspectos da sociedade, vários segmentos da sociedade que se encontram, e se a gente tem vários segmentos pensando da mesma forma, a gente tem uma linha de condução possível. Comentando a fala deles aí, lá é o portal, né, que a Vale colocou em Amarantina, Pedreira Irmão Machado coloca um balão em frente ao campo de cavalhada, em frente à igreja São Gonçalo, às vezes em frente à escola, né? E dou uma cartilhazinha para os meninos lá. Então, assim, é difícil, é duro de ver como as comunidades são manipuladas pelas empresas e, infelizmente, com o apoio da política municipal. Que faltam aqui, Laura Condessa e a Lenice, a gente pensar um pouco nesse processo, vamos dizer assim, de cura, né? Você médica, né? Você sobre o patrimônio, que também, né, nós precisamos, muitas vezes, né, reestruturar esse simbolismo da nossa memória. E, então, só começando especificamente com a Laura, retomando lá na primeira pergunta que eu fiz para o Benito aqui, sobre o primeiro impacto, né? Qual que seria esse primeiro impacto da mineração na saúde coletiva, né, na saúde da comunidade, né? Esse direito à saúde você considera que também está sendo chancelado ali pela mineradora, né? Como é que é essa relação do direito ao acesso à saúde e a cura, né? A gente pensar um pouco sobre essa cura dessas comunidades, se a diversificação do uso do território pode contribuir, né? Então, refletir nesse sentido, vou deixar que você responda para não adiantar nada. Todos. Eu cumprimento também a mesa. Então, meu nome é Laura, eu sou médica, eu formei em 2023 pela FMG. Depois eu vim para cá para fazer a especialização de medicina de família e comunidade, que é bem esse assunto que a gente está falando aqui, sabe? E aí eu estou no finalzinho dessa trajetória de formação. Também me sinto um peixinho fora d'água ali, como o companheiro do MAN falou, né? Pela idade, pela experiência, por não ser daqui. Mas eu vou tentar contribuir um pouco, sabe? Eu acho que um conceito assim que me vem muito, assim, desde que Marilda me fez esse convite, desde que eu tenho participado com vocês, é o conceito de corpo-território. É um conceito muito, muito caro assim, para a gente da medicina de família e comunidade, mas não é um conceito da medicina. É um conceito criado por mulheres da América Latina, em manifestações mesmo, e ele vai dizer que o corpo da gente é indissociável do território.
Então, se um território é ferido, um corpo também vai ser ferido. E aí, esse conceito vai nascer principalmente relacionado às mulheres, mulheres indígenas, povos originários da América Latina. Eu acho que tem essa aproximação muito forte, assim, com Minas Gerais, quando a gente pensa dessa dissociação dos territórios minerários com os corpos que ali habitam, né? Quem são essas pessoas que estão habitando ali? E como elas são desapropriadas, expropriadas de tudo isso que a gente está falando. Então, eu acho que foi muito dito aqui por vários companheiros, a Ana Carla falou, eu pensei muito nisso, sabe? É uma coisa que me vem muito, assim, que talvez para mim é uma das formas primeiras e talvez mais cruéis de adoecimento, seria justamente isso, assim, né? A expropriação do subjetivo da pessoa, que é isso que vocês estão falando. Dos sonhos, dos encantos, das encantarias. Quem que eram os moradores, então, assim, por exemplo, de Miguel Burnier, antes da Gerdau? Né, de São Julião, né, que fala-se, né, o companheiro Paulo, que a gente teve um contato muito grande agora nas visitas técnicas pela PAUP. O que eles sonhavam? O que eles queriam? O que eles pensavam? O que eles trabalhavam? Então, acho que o primeiro adoecimento vem daí, dessa esvaziamento mesmo do subjetivo. Isso chega na clínica, sabe? Isso chega no consultório. Uma pessoa esvaziada, as pessoas esvaziadas do subjetivo por diversas formas. Então, como que a gente vai construir, por exemplo, saúde mental numa pessoa que não está conectada com o seu território, que não está conectada com seus sonhos, que está perdendo o seu território para outra pessoa, para grandes empresas, e está esvarida disso. Então, aí a gente vai ver depressão, ansiedade, como a Desmizete próprio falou, né? Psicoses, pensamento de autoextermínio. Isso não é só um diagnóstico, sabe? Isso é um sinal, um sintoma de uma violência coletiva que se imprime no particular de cada um, no íntimo de cada um. E aí isso chega de maneira individual e também chega de maneira coletiva. Então eu acho que tem isso, assim, do subjetivo da saúde mental, mas também tem outras coisas, sabe? Eu queria citar aqui uma história, assim, você vai me contando do tempo aí, como é que tá. Não sei se vocês se lembram, mas a gente viveu uma epidemia de dengue no início do ano passado, assim, no início de 2024. E aí, Ouro Preto teve muita gente infectada, muita gente doente, muita gente que morreu. E 80% dos casos, segundo o Instituto Gaicuí, foram de Antônio Pereira. A minha mãe foi a primeira. E por que isso aconteceu? O Antônio Pereira tem 80% da população de Ouro Preto, será? Pois é. E aí teve um movimento muito grande do governo estadual, do governo municipal, de falar assim, isso é culpa ali da senhorinha que tá ali cuidando, colocando um vasinho, uma roseira, sabe? E não tá colocando areia lá embaixo. É o senhor lá que trocou o pneu e deixou o pneu no fundo do quintal. Chegou isso pra gente como médico aqui da comunidade. Tá bom, obrigada. Mas aí o que a gente viu, que lá em Antônio Pereira a gente tem um grande problema com as AS, né? Que são as zonas de autossalvamento, que na verdade são bairros, ruas de entulho. Entulho de pneu, entulho de poeira, né? Entulho de coisa abandonada mesmo. É um grande criador do mosquito. Então, na verdade, isso é mais um sintoma disso, né? Então, as pessoas foram culpadas individualmente por uma coisa que foi um crime para o território das mineradoras, sabe? Além disso, tem a pandemia também, sabe? Eu vim da UFMG, a gente fez um estudo lá, que a epidemiologia, ou seja, as pessoas infectadas pela pandemia do Covid-19, nos territórios minerários atingidos pela barragem de Fundão, do rompimento da barragem de Fundão, tinha um perfil epidemiológico muito diferente do resto do Brasil inteiro. Eram homens jovens. Por que era isso? Quem que são esses homens jovens? Por que no Brasil inteiro, territórios não minerados, não tem homens jovens infectados? São os trabalhadores da mineração. Não sei se vocês se lembram, mas foi considerada uma atividade essencial. E é mais essencial que a vida, será? Então custou aí vidas. A mineração vem custando vidas, vem custando adoecimento. Profissional do patrimônio, a gente pensar um pouco tão ali nisso, essa questão também da memória, como essa ausência da memória, esse lapso de memória, né, que é provocado quando chega a mineradora, como um adoecimento social, né? Então pensar um pouco mais nessa questão agora social. E
Retomando até algumas questões que já passaram, como eu passei para Cristina sobre educação ambiental e as comunidades, né? Será que elas estão preparadas para debater com a pessoa ali técnica da área da mineração, questões de educação ambiental? Será que na questão da educação patrimonial, né, essas comunidades também estão preparadas, né? E novamente pensar aí também essa questão da alternativa, né? Será que trabalhar o patrimônio não é uma boa alternativa de renda, de sustentabilidade para aquela comunidade? Bom eu ter ficado com a médica, né? Porque você falou da cura, e aí eu acho que a cura é o início de tudo, não é isso, Líria? No caso do núcleo do Botafogo, a história originária do Botafogo era um ponto de referência para a cura, não é isso? Foi isso que, a primeira vez, quando eu fui em busca, como arqueóloga, eu fui em busca da história mais profunda que eu pude. E segundo, né, os moradores, Líria, enfim, a comunidade do Botafogo era originalmente uma referência para pessoas doentes em busca de cura, porque suas águas são puras, são santas. E isso é muito interessante, né? E não é à toa que o seu nome é Líria, né? Os lírios que ali brotam naquelas terras mostram a potência da água pura daquelas nascentes. Então eu começo pela questão da cura, porque é a história originária do Botafogo e que inspira toda essa história, e que aí eu acho muito interessante, porque falando um pouco do que você disse, os estudos ambientais do licenciamento das mineradoras, eu tive a oportunidade de ler dessa mineração patrimônio, e é aterrorizante, né? É aterrorizante. Inclusive, aquela caverna que foi destruída, meus amigos, ela tinha material, cultura material histórica importante, que foi absolutamente desprezada e negligenciada. E sabem por quê? Porque o estudo não faz análise de contexto. Porque simplesmente a caverna, e isso eu fiz questão de ler com calma. Falei, não é possível, tem que ter algum lugar, eu pulei uma página. Pelo menos uma página eu pulei. E eu não pulei, eu contei direitinho, eu não pulei. É porque não tinha mesmo. Porque imagina uma caverna, gente, com louças, que está na parte de cima, uma estrada real, né, imperial, a chamada Estrada Imperial, onde fica também o chafariz de Dom Rodrigo, e abaixo o núcleo histórico da importância de Santo Amaro. É óbvio que ali era uma passagem no roteiro, correto? E é óbvio que ela teria que ser supervalorizada também enquanto um sítio espeleológico, histórico, cultural, patrimonial, turístico, enfim. Jamais isso poderia ter acontecido. E aí eu estou vendo que está comum isso. Glutamato é só uma loucinha. A loucinha é um guia fundamental para se entender os caminhos, os acessos, os roteiros, os sítios, os lugares que as pessoas passavam. São vestígios, são guias fundamentais. Então, em função disso, em janeiro, né, do ano passado, eu fui acolhida pela comunidade, né, o seu Benito e toda a comunidade. Nós andamos naquele lindo território. E, para além do que já se conhece, esse importante núcleo que já foi feito o pedido de tombamento, que desapareceu, o processo continua emperrado, eu que aproveito para fazer uma denúncia. O processo de tombamento ainda não foi finalizado. Sumiram atas, apareceram atas, sumiram de novo. Enfim, isso é um absurdo, gente. Isso é gravíssimo, né? Como que pode o núcleo histórico da Capela de Santo Amaro ainda não ter sido tombado? Todavia, só a abertura significa que ele está em processo de tombamento e ele está no mesmo status. Só que, infelizmente, não é tratado dessa forma, nem pelas mineradoras, nem pelos órgãos patrimoniais e ambientais. E eu quero de novo aqui reforçar essa questão, que eu imagino que a mesa seguinte vai fazer essa discussão. Então eu quero aqui, quem sabe esse seminário, tirar um documento que exige o tombamento da Capela de Santo Amaro de Botafogo, finalmente, e de todo o seu entorno, claro, seguindo
mencionar aqui o projeto de lei, não é, que protege também a Serra de Ouro Preto pela Assembleia Legislativa, que a gente sabe que foi pedido vistas desse processo na Assembleia, numa trama absurda dos deputados de direito ligados às mineradoras, com o apoio do Poder Municipal aqui de Ouro Preto. Então, gente, eu queria dizer para vocês, não tem tempo, porque eu tenho 1 minuto para falar, que nós fizemos uma nota técnica com a comunidade, onde nós juntos fizemos um mapeamento de inúmeros sítios dentro desses territórios, né? Então são outros caminhos calçados, outras ruínas, outras taperas, espaços de memória indicados pela comunidade na área do Botafogo, e do outro lado fizemos em parceria com Emanuel, né, com Marilda, com Líria, fizemos uma outra nota técnica na área do Tripuí também, que está sendo destruído. Sabemos que foi mudada, alterada a zona de amortecimento dessa unidade de conservação. Isso é um absurdo. Isso aconteceu na calada de janeiro, durante as férias. Como que alteram a unidade de conservação, a zona de amortecimento? Sabe para quê? Por causa das mineradoras. Não foi, Marilda? A gente estava andando lá no meio do mato e o pessoal com o drone das mineradoras lá dentro do Tripuí. O Tripuí, gente, o Tripuí é um dos lugares mais antigos, mais históricos, mais importantes de Ouro Preto. E para fechar, em função do tempo, depois, se quiser, a gente pode continuar mais em outras oportunidades. Eu retomo um texto que a gente estudou, né, Marilda, para produzir o relatório, que ficou muito lindo, do Diogo de Vasconcelos, o historiador marianense, que falava o seguinte: os penhascos do Itacolomi iluminam o Tripuí, e agora precisa de muita luz para o Tripuí e para o Botafogo. Obrigada. Eu acho que o que você colocou é a essência de tudo que a gente está discutindo. E toda a origem da minha militância veio com o próprio projeto Manelzão, que discute a saúde como território. Então eu queria só colocar isso, porque eu acho que é fundamental a gente pensar. E nós estamos cada vez mais adoecidos por causa da ocupação desses territórios. Algumas pessoas muito mais adoecidas, porque tem territórios aí que são o exemplo de Miguel Burnier. Então, só reforçar isso, que eu acho que frear esse processo não é fácil. E aí eu lembrei quando a primeira discussão que teve no CODEMA para dar uma anuência para o atual patrimônio, antes acho que era LC, não, agora que é LC Participações, era patrimônio, e a patrimônio, eu lembro a técnica, para falar, estava se aprovando 2 empreendimentos, um era no Mota, que é no núcleo minerário, que a gente fala assim, o impacto é total. E ela comparou, porque no Mota o CODEMA aprovou uma nova mineração lá, numa área, e condicionou um tanto de questões naquela época, e ela comparou e falou assim: não, mas a área que eu estou falando do licenciamento não tem problema nenhum, não. Lá não tem, não vai causar nenhum dano específico. Eu falei assim: você deve estar falando de um outro território, você não está falando do Botafogo, você nunca foi lá, não, você não conhece o Botafogo. Então, o licenciamento e todo o processo que se faz de licenciamento é para esconder a realidade. É justamente isso. Isso acontece em todos os licenciamentos. E aí, eu acho que vai ter na outra fala, a gente tem que desenvolver cada vez mais estratégias de empoderamento das populações para que se possa fazer o devido enfrentamento da situação. Assessoria técnica em Antônio Pereira é uma ferramenta, é um instrumento para que as pessoas lá possam lutar pelos seus direitos. Então, esse é o exemplo que você citou lá, que áreas abandonadas onde que a Vale tinha obrigação de cuidar, áreas abandonadas onde que nas lajes você tinha piscinas assim, e por isso o índice tão forte. Então, assim, eu só estou colocando que, e não muda, sabe assim, não muda porque o poder público anda
alinhado com os interesses minerários. Não, mas sobre o que você falou, né? Sobre o corpo, o território. Eu queria trazer aqui também, porque nós adultos, assim, mais ou menos a gente conhece um pouco dos sintomas, por mais que a gente, né, vê, a gente, estou adoecido. Mas em momento algum aqui a gente também citou das crianças, dos adolescentes. O quanto esses territórios têm atingido a saúde das crianças e dos adolescentes. Então a gente também precisa, né, e peço a ajuda aí da gente pensar maneiras, porque toda vez assim, vamos escutar, né, por exemplo, eu tenho 2 adolescentes que passam por inúmeros problemas de saúde mental, no corpo, na pele, né, foram arrancados do seu território, tiveram todo um processo, a mãe adoecida, e a gente pouco se fala, essas crianças são pouco escutadas, e toda vez que a gente tenta, barra, porque precisa de uma escuta especializada. Gente, vamos fazer essa escuta especializada, vamos cuidar dessas crianças e adolescentes. Mais uma coisa, animais. Os animais também foram removidos. Eu acabei de perder um outro gato que está em um outro local e com câncer. É o 2º gato meu que está com câncer e fica uma gatinha comigo. Ela tá linda, tá maravilhosa, muito bem cuidada. E tá morando, eu tinha, né, 8 gatos, agora eu tenho 6. Esses outros ficam morando lá no Lupuk Dogs, dog de cachorro, um canil que foi adaptado para os meus gatos e eu até hoje não consegui trazer eles para cá. Mas falando da subjetividade, né, sobre conectados com os sonhos, eu tenho a minha comunidade aqui que sofre por inúmeras doenças e eu queria falar um pouco assim também das pessoas que foram removidas das AS, da qual eu me enquadro. E eu era saudável, nunca precisei de psicólogo. Hoje, quem sabe o que é risperidona? Alguém sabe o que é Rivotril para dormir? Venlafaxina? Remédio porque eu tenho SUA. Sangramento uterino normal toda vez que eu vou para uma audiência, uma coisa, meu corpo sangra. Chegou a sangrar de eu ter uma anemia tão forte, tão forte, tão forte. Imagina, né? A Vale retirou todo o sangue e o ferro do meu corpo, que eu desmaiei dentro de um quarto de hotel. E eu acordei, eu desmaiei logo depois do almoço. Por quê? Porque toda a minha energia foi para digerir meu almoço, agora eu entendi, né? E aí o meu corpo sucumbiu, fui acordar 8 horas da noite com paralisia nas pernas, porque eu já não tinha sangue nem para movimentar. Cheguei no hospital num nível gravíssimo de anemia que eu não dei conta. Por quê? Porque eu precisava lutar para sobreviver, para sair do hotel. Então, assim, é muito grande. E aí, quando você vai, eu estou jogando isso aqui para vocês, dentro da justiça, você precisa de nexo causal. Você precisa de provas de que seu corpo adoeceu devido à remoção forçada. E quando você fala isso, qual é? Eu fui retirada do meu território, abruptamente, eu, meus filhos, minha família, para me restabelecer em um novo território. Então, isso já não é um nexo causal, né? Quando se fala de câncer, o médico não pode dar porque é multifatorial. E a remoção? E tudo isso, eu estudo o número de cânceres que tem nessas regiões para essas pessoas. Então, assim, a gente precisa evoluir muito. E a saúde é uma das coisas mais afetadas. E pasmem, porque eu sentei numa mesa de negociação com a Vale, eu queria saber, para tentar sair do caos que eu vivo de morar em um hotel. E aí a Vale me falou um valor, tem valor para tudo, tem uma tabela dela lá. Aí eu cheguei e virei e falei assim, qual é o valor da saúde mental? Porque é onde eu me vejo mais afetada, eu e os meus filhos. É irreversível. Eu tenho dermatite atópica. Quando meu gato faleceu, ela pipocou toda, ainda estou com umas manchas porque eu tenho 1 mês. Então eu vou criar isso o resto da vida. Para retirar, eu tenho um pedido de retirar o meu útero. É a solução? Não, eu acredito que não, Rolim, sabe? Eu acredito que a minha cura está em restabelecer meus modos de vida, eu voltar a sonhar. Eu não tenho futuro. Eu não tenho. Quando você pensa assim, eu tinha. Eu não tenho. Pergunta para os meus filhos se eles sabem qual é o futuro deles. Não. Eles sabiam lá atrás. A gente escolheu aquele território para morrer. Hoje a gente não quer voltar para lá. E eu não tenho uma perspectiva, não consigo sonhar ainda. E aí vem a tristeza profunda, vem a depressão. Foram 2 tentativas de autoextermínio na minha família, nesse processo de 5 anos. Todo mundo com depressão, TAG, transtorno de ansiedade, transtorno pós-traumático de ter sido removido. São alguns CIDs que a gente tem e que várias outras pessoas, isso não é só eu não, tá?
eu estou falando de mim, mas vários outros atingidos, se vocês escutarem, vão ter essas mesmas questões com a saúde. E aí, fora as alergias que a gente tem. E aí, assim, eu preciso. Ambientes como esse, eu aprendi que são nutritivos. Eu preciso me nutrir. Cada vez que eu vou, né, debater sobre Leão de Ferro, eu precisei de 2 dias de pausa. Meu corpo se esvaiu, sabe? Fui toda drenada. Mas quando eu tô aqui, nessa bolha, porque é o seguinte... Tá todo mundo doido aqui. Quem é que não é louco nesse local aqui? Quem é que não tá doente? Porque é isso, nós somos taxados como o quê? Os loucos. Olha a sanidade mental, tá lutando contra isso. Bom, pois é, enfim, todo mundo aqui é taxado de louco e a gente tem que ir na contramão disso tudo. Pro Roninho, né, a gente já discutiu um pouquinho e eu falo, quem tá doente? Né? Quem está doente nessa história? Eu acho que os únicos somos nós, de verdade. Eu tento manter minha sanidade mental, embora de vez em quando tenha uns surtos, normal. Mas quem está nesse ambiente todo são os outros. São os outros que estão pensando nesse modelo capitalista, nessa mineração, no lucro acima das vidas, se deixando cooptar e num sistema completamente adoecido. Então, eu peço apoio de vocês para que a gente se mantenha esses loucos santos, sabe? Para que a gente possa furar essa bolha e, mais uma vez, preciso saber da cura. Então, a minha pergunta para a Laura, que ela não falou, é o seguinte: Laura, como me curar? No andar da hora, eu acho que a gente tinha um dia inteiro de debate, que se a gente for seguir nas prerrogativas que aqui é de interesse de todos nós, né? Eu queria agradecer cada um pouco por esse espaço aqui. Pedir, né, que aguarde um momento para que os próximos convidados nos tragam possíveis soluções, que aqui nós vemos atrás de soluções, né? Não são milagres. São soluções que a gente pode tentar fazer de forma coletiva. Agradecer cada um. Ana Carla, eu queria te ouvir muito, muito, muito. Você sabe o tanto que é importante te ouvir, o tanto que é importante se dividir com a gente. E ter que interromper sua fala me dói tanto, porque assim, tem tanta gente adoecida, tem tanta gente... Agradecendo por você estar ocupando essa cadeira nesse momento para estar salvando outras vidas, mas faremos outros encontros. Gente, muito obrigada. Por favor, Laura, gratidão, Denizete, Benito, nossa história vai longe, ainda está só começando, tá? Viu, Lília? Se agarra aí, porque muita coisa, né? Alessandro. Então, só um minutinho, tá? Muito obrigada, gente. Denizete, peraí, Nanice. Fazer uma fala rápida aqui de finalização da mesa, pensando na esperança da cura, né, gente? Eu acho que essa pergunta é impossível, né, assim, muito difícil, muito complexo, muitas camadas, assim, sabe? Isso é uma coisa que a gente estuda muito, que é, existe a doença, existe a pessoa, existe a experiência da doença. Essa sim existe, porque o diagnóstico, sabe? Uma coisa vazia, na verdade, assim, se a gente tira o diagnóstico da pessoa, né, e não pensa tudo que representa aquilo, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que me vem muito na cabeça nisso, assim, é a reconexão do corpo com o território, portanto, sabe? É voltar, assim, a entender isso que você tem buscado, assim. Mas isso é muito duro, isso é muito difícil, né? E é isso que esse é o grande esforço, assim, que eu vejo, sabe? E entender como que é essa doença, como que esses diagnósticos chegam para você e são particulares seus no seu contexto, assim. E como todo diagnóstico. Pode ser um câncer que for, mas é particular de cada pessoa, o câncer que for, sabe? Então, eu acho que é individualizar isso, entender que é possível adoecer em coletivo, é possível todo mundo estar vivendo esse adoecimento. E uma fala breve agora sobre as crianças e adolescentes. Me veio muita imagem de Miguel Burnier. Que lugar que é? Esse é um território de um adolescente, de Burnier? O que tem para fazer com Miguel Burnier? Sabe? O que um adolescente fica fazendo, Miguel Burnier? O que uma criança? Criar lá uma quadra. Sabe? Ele está conectado a isso? Tem mais adolescentes em Miguel Burnier? Quantos adolescentes tem em Miguel Burnier? Então, eu acho que é muitas camadas, sabe? Eu queria finalizar aqui com uma frase, já pra gente finalizar, que eu trouxe aqui, que eu acho que me lembra muito isso que a gente está discutindo, e eu estudando, pensando para isso hoje, li ela e achei que poderia ser legal. É uma frase de Marx, num texto que chama Prefácio à Contribuição Crítica da Economia Política, de 1859. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Então, eu acho que me diz um pouco disso, sabe? Que
consciência é essa que as pessoas estão tendo individualmente, se não o ser social delas, sabe? Então acho que é isso, a gente pode finalizar mesmo.